Oi, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele da EJA. Nós estamos aqui para mais uma aula super interessante de ciências. Hoje nós vamos falar sobre permeabilidade dos materiais. Vamos para a nossa aula? Abrigo. O abrigo hoje em dia, a moradia, ela é um local onde as pessoas moram, não é isso? Tanto pessoas quanto animais precisam de proteção contra elementos do nosso ambiente, ok? O homem, ele usa tanto elementos da natureza quanto elementos artificiais para construir aí o abrigo. Sendo assim, existem diversos tipos de moradia, cada qual com a sua particularidade, servindo aí de refúgio contra os intempéries da natureza, que são aí ações como vento, sol, chuva, e outras situações de perigo a que nós estamos sempre expostos, né? Seja ela hoje em dia no ambiente urbano ou rural. Ao longo do tempo, os seres humanos, eles aprenderam que eles podiam criar moradias para se adaptar a diferentes climas. Esse foi um dos fatores que lhes permitiu viver em todas as partes do planeta e em diferentes ambientes. Ao construir as suas moradias, as pessoas elas levam em consideração o clima do local aonde vivem. Aqui nós podemos perceber isso. Nós temos imagens de três moradias diferentes, três tipos de moradias, e aí você consegue perceber. Aqui na primeira imagem, nós temos casas que foram construídas sobre o rio. Essa casa, ela não pode ser construída de alvenaria, de concreto, porque isso afundaria sobre o rio. Essa casa ela é construída de madeira, porque a madeira ela tem uma propriedade de flutuar. Assim, se o nível do rio aumenta, a casa ela sobe com o nível do rio. Se ele diminui, a casa desce com o nível do rio, tá? Então, foi construída ali de acordo com o ambiente, de acordo com o clima daquele local. Já aqui na nossa segunda imagem, nós temos casas construídas mais ou menos iguais. Você consegue perceber? Tanto aqui no nosso país quanto em outros países, essas casas elas foram construídas muito antes, né, há muito tempo atrás. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, mas eles já conseguiam construir casas de alvenaria. Hoje em dia, essas casas elas são consideradas patrimônio histórico. Então, aqui na estrutura do lado de fora, não se pode mexer, elas têm que continuar dessa forma. Mas lá dentro das casas pode modificar, fazendo aí várias reformas diferentes. Mas aqui não tinha tecnologia para construir as casas verticalmente, para cima, como prédios. E também tinha muito espaço, né, para construir as casas horizontalmente no solo. Aqui na outra imagem, nós podemos perceber inúmeros prédios. Então aqui nós temos uma cidade bem urbana, movimentada. Você percebe que aqui não há espaço para ser construído horizontalmente. Então tem que ser construído para cima. A cidade ela não dá para crescer para o lado, ela cresce para cima. Mas hoje existem inúmeras tecnologias aonde consegue se fazer prédios muito altos. E aí essa tecnologia, o prédio ele não vai, né, balançar, ele não vai cair, ele consegue ali suportar os intempéries do dia, vento, sol, chuva, frio ou calor. Quando a gente fala de construção civil, você precisa de estudar as propriedades dos materiais. Assim, conseguimos entender o porquê das casas do mundo todo são diferentes umas das outras, né? Em estrutura, em tamanho, em clima. Então, a construção civil, ela estuda também, no caso, as características dos materiais. As moradias, geralmente, elas são adaptadas ao tipo e o local aonde elas estão sendo construídas.
Portanto, é preciso levar em consideração as características geográficas de cada lugar, como o tipo de solo, a altitude, a presença ou não de recursos hídricos, a disponibilidade de espaço, o clima, entre outros. A nossa cidade, além de ser um polo comercial, ela está crescendo muito em construção civil. E como construir casas sem entender das propriedades de cada material usado nela? É impossível, né? Você precisa conhecer cada propriedade, também você precisa conhecer a região. Na nossa região, as casas elas são feitas de alvenaria. O que está querendo dizer com isso? Corresponde à construção em que a estrutura utiliza para levantar as casas ali a argamassa. A argamassa ela é utilizada para unir não só os tijolos, mas também blocos de cerâmica, vidro, concretos e pedras. A maioria destes materiais utilizados, eles precisam de ser impermeáveis. Isso quer dizer que eles evitam que a água da chuva entre dentro das casas. Esse tipo de moradia pode ser tanto, térreo, com um andar ou com mais andares. Temos aí os prédios e sobrados. Atualmente, há inúmeras possibilidades de se construir uma casa de alvenaria. E essa construção, ela depende, no caso, da necessidade da pessoa, o tamanho da casa vai depender da necessidade da pessoa e não só da necessidade, gente? Vai também depender das condições financeiras daquela pessoa. Uma das maiores tendências do mundo atual são chamados de condomínios fechados. O que é um condomínio fechado? Ele funciona como uma espécie de bairro, só que aquele bairro ali ele é fechado, aonde você precisa ter uma permissão para entrar naquele bairro. Não é qualquer pessoa que pode entrar ali. Geralmente tem uma segurança lá na porta, aonde permite ou não você entrar nesse bairro. Aqui na nossa cidade, casas muito comuns são casas geminadas. Isso quer dizer que são casas idênticas, gêmeas, mas separadas, tá? Que são divididas em apenas um lote. Então, são casas assim, consideradas casas pequenas. Esse tipo de casa tem aqui uma grande quantidade, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é permeabilidade. Se você ainda não sabe o que é permeabilidade, trata-se de uma propriedade de um determinado material que permite com que o líquido passe por ele. Nós temos aí, para citar aqui para vocês, papel, um tecido, temos também o piso permeável. Ele é diferente do piso que nós estamos acostumados a utilizar aí na sua casa, por exemplo. O piso permeável, ele tem aí na sua porosidade a principal característica. Então, diferente dos pisos convencionais, o piso permeável ou o piso chamado drenante, ele possibilita o escoamento da água para o solo por meio de seus poros. E não ao contrário por vão de bloquetes, como quando nós geralmente vimos aí nas ruas, tá? O concreto, ele se dispõe de uma proporção maior de pedra e pouca ou nenhuma areia. Assim, essa estrutura porosa, ela apresenta-se com muitas cavidades que facilita a passagem de água ou de ar, gerando aí um índice de vazios melhor. Então, nós temos a capacidade da água sendo drenada para o nosso solo, possibilitando aí que elas cheguem aos lençóis freáticos. Esses tipos de pisos, eles geralmente são utilizados em áreas externas, por exemplo, como em estacionamentos, ambientes de circulação, jardins, quadras poliesportivas, aonde não há uma cobertura,
aonde a água da chuva ela vai bater ali, aonde ela possa penetrar. Já a impermeabilidade, ela é apontada aí como uma propriedade de um material em que não é possível a passagem de líquido ou de gases e outras substâncias. E essa é a propriedade fundamental nos materiais utilizados na construção civil das casas de alvenaria. Nós não queremos que águas, nenhum tipo de líquido passe para dentro da nossa casa. Temos citados aí alguns, por exemplo, concreto, telha, argamassa, reboco de parede, onde é contido aí a areia, o cal, cimentos, aditivos e impermeabilizantes. Esses impermeabilizantes, eles podem ser utilizados também na reforma, no objetivo, no caso, de reparar danos daquela construção. Nós vamos falar um pouquinho desse sistema de impermeabilização, que é tipo um isolamento. Um sistema de impermeabilização, ele é responsável por evitar que líquidos em geral, em alguns casos, ou até mesmo gases, penetrem na estrutura de uma construção. Então, basicamente, eles podem ser divididos em dois tipos. Nós temos os rígidos e os flexíveis. A impermeabilização rígida, ela deve ser usada em todo o local onde não sofre muita movimentação, que não passam por variações de temperatura ou que não tenham tendências a fissuras. Geralmente, elas são utilizadas, em cisternas ou em piscinas, que é um local onde está enterrado, que ele não vai haver aí nenhum tipo de medida, não vai mexer em nada, tá? Nós temos também, quando falamos, da impermeabilização flexível. Essa impermeabilização flexível, ela serve para todos os outros casos, nos quais as estruturas elas sofrem dilatação, vibração, intemperismo, vento, chuva. Em ambos os casos, existem aí materiais mais comuns para ser utilizados na realização desse processo. E aí eles utilizam geralmente a argamassa polimérica, que é comercializada como um produto biocomponente. O que isso significa? Significa que existe duas partes. Uma parte que é sólida, cimentícia, ou arresinada e líquida. Como que mistura isso aí? Como que funciona? Você pega, a líquida, um misturador, funcionando ali como uma broca acoplável numa furadeira, você vai misturar e depois você vai passar sobre a superfície como se fosse uma tintura, funcionando ali, quando você aplica com uma brocha ou com uma trincha, assim como está aqui nessa primeira imagem, tá bom? A outra opção são os calafetantes. E aí eles são feitos de substâncias elásticas. Geralmente são as massas acrílicas, que são utilizadas. Aqui nós temos uma calafetação sendo feita num solo, tá vendo? Ele está sendo feito no chão. E ali ele está sendo feito no piso dessa estrutura, tá? Ali ela não permite, ele vai vedar completamente e não vai permitir que dilate. Por quê? Porque aqui funciona como se fosse uma parte plástica que vai preencher ali o espaço, tá? Então ela deve ser escolhida de acordo com o material a ser calafetado. Já na parede é utilizada a massa acrílica, que é aquela branquinha, aonde ela é passada ali com a espátula também, assim como ela foi colocada aqui nessa nossa imagem. Outro tipo também de impermeabilização é a manta asfáltica. Ela é um material, no caso, pré-fabricado, composto por poliéster, polietileno, PVC ou fibra de vidro. Ela é recoberta por um composto asfáltico em ambos os lados. E é recomendada a utilização da manta asfáltica
em grandes espaços superiores a 50 metros quadrados. Então, é assim, utilizado em laje, é muito indicado, tá? E também em estrutura sujeita a movimentação, já que ele é bem resistente em alta temperatura. É utilizado para colocar essa manta asfáltica como se fosse uma espécie de maçarico, tá vendo? Aqui foi colocado, no caso, numa laje. E aí é colocado não apenas aqui na superfície, mas também nas laterais, tá? Aí é estendido aí e depois vem com essa espécie de maçarico selando essa manta asfáltica. Nós temos também outra espécie de impermeabilização chamada de hidrofugantes ou hidrorrepelentes. Qual que é a diferença aí entre, os impermeabilizantes normais e os hidrofugantes? A diferença é que o impermeabilizante comum, eles impedem que a água penetre, mas esse material ele é molhado. Então, a superfície ali, ela fica umedecida, tá? Porque adere ali. Já quando a gente fala de hidrofugantes, eles repelem completamente a água. Então, nós podemos perceber que nessa outra imagem, olha, aqui a água, ela nem molhou a superfície aqui da telha. Ficou completamente seca. Então, o que nós podemos concluir do que é permeabilidade e impermeabilidade? A permeabilidade, ela está relacionada com a passagem de gases ou líquidos através de um material. Então, dizemos que um material é permeável quando os gases ou os líquidos são capazes de atravessar por ele, tá? E quando é impermeável? São quando os gases ou os líquidos não são capazes de passar por eles, ok? Agora nós vamos para a parte de atividade aí proposta para você. Nós podemos perceber ali que na nossa imagem nós temos algumas pessoas em um dia de chuva, não é isso? E o que a gente faz num dia de chuva para a gente não ficar molhado? Nós procuramos aí soluções adversas. E aqui essas pessoas procuraram soluções adversas. A nossa pergunta: quais das soluções utilizadas, aqui com o material, qual dessas soluções utilizadas não vai funcionar porque o material é permeável? O que é permeável? Permeável é aquele que o líquido ou os gases ultrapassam. Então, quais dessas soluções não vão funcionar? Seria aqui, no caso, a solução onde foi utilizada uma folha de árvore? Será que aqui vai funcionar? Aqui, onde um fotógrafo utilizou um saco plástico, será que esse material aqui é o permeável e não vai funcionar? Ou seria aqui uma caixa de papelão? Será que a caixa de papelão é um material permeável que não vai funcionar, que vai molhar a pessoa aqui no caso? Então, é isso aí que você vai marcar, tá? Uma solução onde não irá funcionar porque o material é permeável, ok? Então, assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Para você realizar essa atividade ou para assistir às nossas aulas mais vezes, tá? Como que você faz? Você vai acessar a nossa plataforma smedgv.com/aluno. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também acesse as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que passa por lá, ok? Eu te aguardo para uma próxima aula. Até mais! Tchau!